Diga a eles que podem ser grandes um dia, como nós. Diga a eles que seu lugar é entre nós. Não importa como os tratemos. Diga a eles que devem conquistar o respeito que todos recebem automaticamente. Diga a eles que há um padrão para serem aceitos. Esse padrão é simplesmente a perfeição. Mate aqueles que debocham dessas contradições e diga ao resto que os que morreram mereciam a aniquilação por sua fraqueza e sua dúvida. Então, eles se destruirão, tentando conseguir algo que nunca alcançarão. Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. E hoje eu venho conversar com vocês sobre A Quinta Estação, que é o primeiro volume da trilogia A Terra Partida, da N.K. Jemisin. Ele foi publicado em 2015 lá fora, mas aqui no Brasil em 2017, pela editora Morro Branco. Esse é um livro de fantasia misturado com ficção científica completamente diferente do que a gente está acostumado. Ele também tem um quesinho de apocalipse, o que fez com que a Jemisin fosse a primeira mulher negra a ganhar um Hugo, que é só um dos maiores prêmios de fantasia e ficção científica da literatura. Então, se tu é fã de histórias fora da curva, pode vir sem medo na Quinta Estação que eu sei que vai ser sucesso. Antes de continuar falando sobre esse livro, eu vou parar um pouquinho aqui e vou pedir para tu te inscrever. A gente sabe que é rapidinho, não gasta o dedo e tu ainda ajuda bastante o canal. Além, é claro, de ficar sabendo quando saírem mais vídeos sobre livros incríveis por aqui também. Combinado? Bom, e agora que tu já tá inscrito, tu vai me perguntar, e sobre o que é esse livro mesmo? Essa história, ela fala sobre um mundo onde pessoas que podem ou causar ou abrandar terremotos, eles são chamados de orogenes. Nesse mundo, existem 5 estações, e assim como aqui a gente tem inverno, primavera, verão e outono, nesse livro a morte é a quinta e ocupa o trono. Desculpa, mas fui obrigada a usar essa frase do livro porque eu acho ela maravilhosa. E não, a Quinta Estação não é uma estação de trem, como meu irmão achou que fosse. Enfim, nessa Quinta Estação é o momento onde o mundo fica apocalíptico. Então, devido a desastres naturais, o que vale é a regra da sobrevivência. Salve-se quem puder mesmo. E já rolou até canibalismo em alguns períodos da história. Só pra gente ter uma ideia do quão tensa pode ser uma Quinta Estação. O nome desse continente aqui é Quietude. O que chega até a ser uma piada, né? Porque de quieto ele não tem nada. A tectônica das placas aqui é insana. A sociedade, ela sofre demais com toda essa movimentação sísmica e esses abalos, então todas as castas da sociedade são voltadas para a sobrevivência. E quando eles não estão em uma estação, eles estão se preparando para a próxima, que com certeza vai vir. Diferente do que a gente tem no nosso mundo, as estações aqui, e principalmente a Quinta Estação, ela pode durar dezenas, às vezes até centenas de anos para passar. Então, o tempo e o valor das coisas é medido através de estações e da capacidade dessas coisas de sobreviverem a esses desastres. O carro indo. Dá pra perceber na escrita da Jemisin que ela estudou bastante sobre a movimentação sísmica, porque tem bastante embasamento científico aqui. Todos os efeitos colaterais dessa movimentação e reações químicas e físicas e os efeitos biológicos dessa movimentação, tá tudo muito bem embasado. Essa mulher tá de parabéns. Tá, mas voltando pro enredo, aqui os orogenes eles sofrem um preconceito absurdo por parte de toda a população. Como se eles fossem os culpados por todo e qualquer tremor que aconteça nesse mundo que já é tão instável. Eles são considerados como bestas enlouquecidas. E quando eles não são mortos na infância pela própria comunidade onde eles nasceram, eles são enviados ao Fulcro, que parece uma escola de orogenia, mas na verdade é uma academia militar do governo, que ensina essas pessoas a usarem esse poder e a ter domínio sobre ele, mas ao mesmo tempo doutrina todas elas a serem armas obedientes. E lá eles acabam sendo reduzidos a isso. É posto na cabeça deles desde a infância que eles não são nada, além de armas que podem ser descartadas a qualquer momento. E por isso, eles devem obediência aos guardiões. Esses guardiões, eles são os únicos que conseguem lutar contra esses orogenes e, de certa forma, anular esses poderes. Isso faz com que o fulcro inteiro se submeta às regras desses guardiões. Vocês não ficam curiosos de saber como uma sociedade consegue subjugar esses orogenes? São pessoas poderosíssimas que têm o poder de destruir ou de salvar o continente inteiro, e eles são subjugados dessa forma? E a dúvida é, como que isso chegou até esse ponto? Toda a sociedade montada nesse livro tem valores completamente diferentes do que a gente está acostumados. Todos os valores são voltados para a sobrevivência. E por que esses orogenes se deixam controlar? Por que cada um deles possui um guardião que é responsável por fazê-los andar na linha? Porque se um guardião decide matar um orogene, ele tem carta branca para isso. Ele está dentro do direito dele. São os guardiões que sabem o que é melhor para os orogenes.
Pelo menos é isso que o Império prega, né? Eu li esse livro lá em 2015 e eu me lembro que eu adorei o livro. No início desse ano eu reli e simplesmente me apaixonei. Esse é o tipo de leitura que cada vez que tu lê, ela fica melhor, porque tu consegue absorver uma camada diferente da história. E não, isso não foi um trocadilho por causa dos estratos da Terra. E aí eu falei e não disse nada dos personagens, né? Tá, vamos falar deles então. A gente tem essa história narrada por 3 personagens que têm faixas etárias diferentes e vivem em situações muito diferentes, o que nos ajuda a compreender toda a relação entre esses grupos que eu já mencionei e como funciona a sociedade aqui. A primeira delas é a Essun. Ela mora numa comu, como eles chamam essas comunidades, e ninguém ali sabe que ela é uma orogênea. Um dia ela chega em casa do trabalho e percebe que o marido descobriu que o filho deles de 3 anos era orogêneo, porque herdou essa característica da mãe. Então, como eles são muito intolerantes com a orogenia, o marido matou essa criança de 3 anos espancada e fugiu, levando a filha mais velha. A Essun, então, ela parte atrás desse cara para conseguir resgatar a própria filha. Diferente dos outros, o ponto de vista da Essun é descrito em segunda pessoa, o que causa um estranhamento no início, mas em seguida a gente acostuma. O tempo todo, o narrador fala que você é uma orogênea. O seu filho está morto. O que é bem interessante, eu não lembro de já ter lido um livro em segunda pessoa antes. Inclusive, se vocês já leram um livro em segunda pessoa, me conta aqui nos comentários para eu dar uma pesquisada nos títulos. A segunda personagem é a Damaia. Ela se descobre como orogênea depois de um acidente que aconteceu na escola e ela quase matou um menino. Então a própria família dela chama um guardião e ela é levada até o fulcro para treinamento. Por último, a gente tem o ponto de vista da Sienite, que é uma orogênea de 4 anéis, de acordo com a classificação do fulcro, e ela é designada para um mentor 10 anéis, que é o nível máximo da classificação deles. Esse 10 anéis é o Alabaster, um dos melhores personagens desse livro. A história começa com uma 5ª estação sendo desencadeada por uma fenda que surgiu bem no meio do continente e que está lá expelindo gases nocivos e lava para todo lado, o que acaba ocasionando uma chuva ácida e aos poucos toda a vida vai morrendo. Esse início da história, ele é bem descritível mesmo. Ele conta sobre alguns fatos de anos passados, só que essa contextualização é bem importante para a gente entender tudo o que está acontecendo e as implicações disso no futuro. A gente lê o prólogo, por exemplo, depois que já finalizou o livro, e a gente tem um entendimento completamente diferente do que foi que aconteceu ali. Mas não precisa te assustar com isso. No decorrer da história é tudo muito fluido e tranquilo de ler. Esses personagens são muito bem trabalhados, e a gente vai percebendo camadas e camadas neles que vão sendo exploradas no decorrer da história. A forma como a autora expõe as ideias dessa comunidade vai te envolvendo e tu vai te entrelaçando nisso, que daqui a pouco tu tá inclusive concordando com os princípios deles. E aí tu deixa de achar absurdo algumas ações que são no mínimo questionáveis. E a história é tão intrincada e cheia de teias que muitas das coisas que são óbvias acabam passando despercebidas. E o final desse livro é um tapa na cara atrás do outro. Ele te dá algumas respostas, mas não todas, o que acaba sendo a dose certa para tu querer continuar essa trilogia. Parece que quanto mais tu descobre sobre a história, com mais dúvidas tu fica, sabe? Eu não sei nem descrever o sentimento que fica com a gente quando a gente lê a última frase do livro. E sério, literalmente a última frase. Então, se tu é dessas pessoas que gosta de ler o final pra saber o que acontece, recomendo fortemente que não faça isso. Pelo amor de Deus, não faz. Fostes avisado. Agora, galerinha, não posso deixar de falar também de alguns tópicos que a Jameson aborda nessa fantasia. Esse é um livro com temas mais adultos, sim, e ele trata de alguns temas pesados. Ele tem questões de sexualidade, de gênero, de poliamor, de abusos, de todas as formas possíveis. E existe preconceito aqui, por todos os cantos, inclusive dentro do próprio fulcro. Uma coisa que eu achei interessante de ver aqui é que a maioria massiva dos personagens são negros. Então, quando tem um ou outro que tem a pele mais clara, eles já sofrem um olhar meio enviesado do resto do pessoal. Esses orogênios também podem ser chamados de Hoga, que é uma palavra pejorativa, cuja grafia e o som se assemelha bastante ao niga, que é uma forma pejorativa de se referir aos negros nos Estados Unidos. E essa jogada de palavras, tendo em vista que mais de 90% dos personagens são negros, eu achei genial. Essa é só uma pincelada do que a autora faz aqui dentro a respeito de todas essas questões de preconceito e opressão da origem que for. Os paralelos que a gente consegue traçar com o nosso mundo são assustadores. Outra coisa bem legal é que a representatividade sexual e de gênero, ela é tratada aqui de forma tão natural, sabe? Às vezes tu até demora pra te dar conta, tipo, esse personagem tem uma sexualidade diferente, mas muda nada na história. É um sonho que isso fosse assim também na vida real, porque aqui tá literalmente desenhado que isso não muda nada.
que a sexualidade do outro não interfere em absolutamente nada além da vida desse próprio outro. Esse livro foi inclusive dedicado às minorias, sabiam? Para todos aqueles que têm de lutar pelo respeito que todos os outros recebem sem questionamentos. Bom, galerinha, depois dessa frase eu acho que nem cabe eu falar mais nada aqui, né? Tu já leu esse livro? Se leu, me conta aqui nos comentários o que tu achou dele. Se tu ainda não leu, mas já te interessou, eu vou deixar aqui também o link para compra desse livro na Amazon. Ah, e me conta aqui também se vocês gostariam de um vídeo falando sobre a série completa. Então, obrigada por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, lembre de dar aquele joinha maroto que ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!